existem lojas e lojas, seja de planejado, seja loja de móvel Sim. solto, enfim, eu acho que isso até no mercado geral. Você chega muitas das vezes numa loja, o camarada. Eu ia falar do meu amigo, mas eu não vou mencionar ele dessa vez, não. Eu tenho um amigo. Coitado. Tadinho dele. Quando você chega para negociar, aí tem aquele desconto mirabolante, né? Aí eu costumo Isso me dizer. mata. Então, tem um desconto real, tem um desconto lá fictício para o cliente ser feito de bobo, né? Às vezes o cara te diz assim, não, mas isso aqui é porque o meu frete. Começam a se falar muitas coisas, e o cliente, em muitas situações, por ser leigo, e outros até por não ter mesmo a paciência de me dá aqui que eu quero ver a taxa, eu quero saber de onde, porque onde vem, eu vou calcular o frete, que no Rio é um, no Sul é outro. Só te interrompendo, você acredita em 50% de desconto? Claro que não. Mas o cliente gosta disso. Ele gosta de ser enganado, né? Porque isso não existe. Gente, isso não Isso não existe. existe. Isso não Vou existe. falar para vocês que o cliente gosta. Ele gosta de ser enganado. O brasileiro Quando gosta você de ser lança lá um enganado. 45%, o teu telefone não para de tocar. Exatamente. Eu tenho um amigo. Mas, ó, não é real, tá? A gente que conhece os bastidores, esse desconto não é real. Não tem como, a conta não fecha. Se você tem essa caneca aqui, maravilhosa, da Loja Mobile, ela custa R$10. Vai cair E eu água estou aí. vendendo ela por Qual, R$5. essa daqui? Essa daqui. Ah, tá. E eu estou vendendo ela Bastante. por R$5. Eu estou trocando figurinha, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Como isso é verdade? Agora, se eu te disser que ela custa R$20 e eu estou vendendo ela por 10, ok, eu estou tendo lucro. Só que eu estava te roubando antes, te cobrando 20. Então, entenda, não existe desconto de 50%, 70%. Isso não No comércio existe. não há milagre. Não tem milagre, a conta não fecha. O preço ele é composto de custo de produção, frete da fábrica para a loja e muitas vezes frete da loja para sua casa. Por quê? O diesel está caríssimo. Não tem como não repassar. Está fazendo uma Não tem diferença como muito repassar grande. esse Tem custo. comissão do vendedor, Tem né? comissão do Sim. vendedor, tem imposto. A taxa de imposto é diferente quando a gente compra alguma coisa em São Paulo e vem para o Rio, é diferente de quando a gente compra alguma coisa no Sul e vem para o Rio. Muitas vezes tem a querida substituição tributária, que é um absurdo, de iluminação é um absurdo. Então, assim, o preço ele é composto pelo custo do produto, impostos, custos de frete, custos de cartão de crédito, custo de nota fiscal. Você tem que colocar e calcular o custo disso tudo. Então, assim, o valor ele tem que ser um valor justo. O que é o valor? O valor é o que você leva junto com esse produto? Um atendimento bom, uma assessoria boa, Um pós-venda bacana. um pós-venda bacana. Isso tudo constitui o valor, né, Sim. daquele O produto. valor agregado do produto. Exatamente. Não adianta você dizer, meu preço é muito melhor, meu preço é muito melhor. Eu dou 50%, 70%. Não existe, Te dou isso é te mentira. dou aquilo, se você levar Tudo pela metade do Tem um dobro, amigo, sabe? tem um Aquela amigo coisa. que quase foi enganado, né? Um amigo meu, que falaram para ele assim, vem comprar aqui comigo que eu te dou o banheiro. Quando ele falou isso para mim, eu falei assim, cara, pode correr então, porque ninguém dá nada para ninguém. Você tá pagando esse banheiro em algum lugar Não, desses outros armários aí. Claro, é óbvio. Como é que a pessoa vai pegar um gabinete, sei lá, 4, 5 mil reais e te dá? Exatamente. Alguém te dá uma moto? Ninguém Vou falar me dá assim, nada. você quer uma moto, Eduardo? Ninguém me Eu tô dá te nenhuma dando uma bala. moto. Compre um carro e ganhe uma moto. Compra o carro e ganha uma moto. Ninguém me dá nem uma bala Juquinha ultimamente. Pois é. Meninas, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Essa caneca que mostrou bacana, né, gente? Vocês gostaram? Será que a gente consegue a caneca lá na loja? Olha, na verdade, essa caneca vai ser para os convidados do Sério? nosso podcast. Se alguém for lá comprar e falar que viu a caneca bonita, exclusiva. Podemos pensar em alguma isso é coisa. Olha, bacana, hein? Olha aí, gente. Vou levar pro coração. Olha aí, gente. Ó, procura as meninas no shopping Barra Plaza. Onde, menina? Na Avenida Ayrton Senna, 1850, loja 114. E115. Esse tem Dá um 15. pulinho Esse é lá. 126. E126. Então, por lá. Gente, olha só, tá sendo bacana pra caramba. A gente vai dar uma pausa aqui rapidinho, tá, gente? Vamos dar uma pausa que a gente vai tomar uma água para falar sobre mais assuntos, tá bom? É isso aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente estava falando lá no início da casa, eu dei um exemplo. Comprei uma casa e
vamos por etapas. Aí chamei lá o arquiteto, aí o arquiteto está me dando assessoria, aí entrou na fase dos móveis planejados, depois na fase de toda a produção de decoração e tal. Digamos que eu gosto muito de tapetes, né? Que é algo que eu vejo pouco hoje em dia, inclusive nas casas, nos apartamentos. Como que vocês conseguem ambientar uma casa, ou um apartamento, ou enfim, um pequeno loft com tapetes, por exemplo? Está lançado aí. Então, primeiro eu queria dizer o seguinte: Qual é foi a criado função, um né? mito, Sim. um mito, uma história fantástica que ninguém pode ter tapete em casa porque é alérgico, Porque é alérgico. por causa do pet, Eu por causa tenho do um amigo. filho. Não. Mentira. Você tem um amigo? Mentira. Vai, fala, Priscila. Então, se o seu amigo falar assim, eu não posso ter tapete que eu tenho cachorro. Desse jeito aí, ele toma uma costa. Entendeu? O que acontece? Temos tapetes específicos para cada área. Olha que bacana. Existem tapetes de PVC e de corda náutica que podem ficar dentro de casa com pets, Mas, com crianças. primeiro de tudo, qual é a função do tapete dentro de uma casa? A função do tapete é determinar o espaço que ele ocupa, ou seja, você pode demarcar o tapete para uma sala de estar, demarcar o tapete para uma sala de jantar. Isso é uma das funções. A segunda é conforto estético, conforto sensorial, é você poder pisar num tapete, não pisar num chão frio, por exemplo. É você tornar o ambiente mais acolhedor. Ele ajuda até na acústica, né? Ele ajuda na acústica. Interessante. Então, assim, existem 1 milhão de funções Eu posso para o quebrar tapete. um copo ou quebrar um prato no tapete que não vai fazer o barulho se como estivesse caindo no chão? Não, você tem uma família italiana que fala muito. Se você cobre a tua sala de tapete, provavelmente o som que vai para o apartamento de baixo é muito menor. Vai Isso pro vizinho abafar. fofoqueiro é ruim. Agora, você voltando ao assunto, vou quebrar um copo e um tapete. Não, você vai ser expulso de casa. Boa, né? Não vai quebrar copo e prato num tapete. Mas não é que faz acontece isso. um É acidente. você que vai limpar? No Fla-Flu lá... Se você quebrar o copo num tapete de PVC, você vai tirar ele da sala, vai levar ele para a varanda, vai jogar um balde de água e está resolvido. Olha a funcionalidade do Exatamente. tapete de PVC, gente. O tapete de PVC é feito para trazer praticidade. Você lava na varanda, você joga uma água e É bom está pro limpo. pet? Pro pet, quem tem pet É em bom casa? pro pet, é bom pro alérgico. E hoje em dia tem tramas tão lindas que você, na verdade, ao pisar, nem você sente que é de PVC. Né? Você não diz, olhando assim, você não fala que é E nem pisando. e nem pisando. Tem na loja Mobile? Tem na loja Tem móvel. na Aonde loja que fica a Mobile. loja Mobile? Uma curiosidade, tapete também pode ser usado com combinação, com sobreposição, né? Também pode. Uma coisa que muita gente não se tocou ainda, e a gente faz muito, é sobreposição de tapete, patchwork de tapete. Às vezes você tem um espaço que você não consegue botar um tapete inteiro porque tem uma passagem ali, porque tem um móvel. Então você bota um tapete menor e um tapete maior sobreposto, descasado. E aí você combina alguns tons, algumas tramas, e o efeito fica sensacional. Sensacional. E você resolve o problema do recorte. Né? Exato. Eu imagino que o pessoal deve estar muito curioso, porque vocês estão falando, né? A experiência que vocês têm. Próximo podcast, gente, eu prometo que a gente vai colocar imagens para a gente mostrar como é que ficam as decorações dos ambientes, tipo os tapetes e coisa e tal. Vou até aproveitar e perguntar para elas o seguinte: falamos dos tapetes, não foi? Eu gosto muito de quadro. Eu, Eduardo, gosto muito de quadro, gosto de decorar. Inclusive, a minha casa ela tem quadros bem bacanas. Numa casa, num apartamento, uma casa, por exemplo, ampla, né? A gente sabe que é bem maior que um apartamento, dependendo da metragem quadrada. Como eu posso decorar sem ficar cafona? Um apartamento, por exemplo, pequeno. Porque eu acredito que numa casa você pode abusar um pouco mais de quadros por conta do tamanho, casas amplas e tal. Podem me corrigir se eu estiver errado, tá, gente? Se não tiver nada a ver. Mas digamos que num apartamento pequeno, um apartamento de um quarto ou um apartamento de conceito aberto, como é que eu posso O utilizar? segredo não está na quantidade. Sim.
Tá nos tamanhos, tá nas proporções. Nas proporções. Exatamente. Exato. Mesmo que a pessoa goste muito de quadro, não quero encher de quadro, e daí? Você pode, por exemplo, encher de quadro um corredor. Não tem problema nenhum você botar milhares de quadros num corredor, que é uma área de passagem. E aí vira uma área de exposição. Ok. Uma galeria, né? Uma galeria. Né? Tudo vai depender do estilo da sua casa e da proporção. Por exemplo, você pode ter em cima de um sofá pequeno 6 quadros, mas aí vai depender da proporção, vai depender da moldura. Se a sua parede é branca e você usa uma moldura branca, a composição fica mais leve. Se a sua parede é branca e você usa uma moldura preta, o contraste é maior, dá uma pesada maior. Aí você avalia isso em relação, por exemplo, a altura do encosto do seu sofá, o pé direito que você tem. É uma série de detalhes que você leva em Vai existir consideração. uma diferença, por exemplo, para casas, quadros de um estilo A, para apartamentos. Não tem isso. Não tem existe. isso. Por exemplo, os quadros abstratos você pode usar em casas, apartamentos, escritórios. Até se quiser na tua tumba, a gente pode Entendi. botar Se um eu for quadro na loja abstrato. Mobile, por exemplo, lá vocês vão me dar a opção de quadros Sim. para variados, né? Eu Exato. escolho, pode ser que tenha na loja, pode ser que não. As composições têm que conversar entre si, Aham. não só por assuntos, mas em relação às molduras, tá? E você realmente. E os tamanhos, o que vai determinar são o pé direito, o tamanho da parede, enfim, a quantidade não é importante. O que é importante é a proporção, é o olhar. Isso. A gente trabalha com quadros de telas pintadas, acrílica, óleo, inclusive com um artista que pinta sob medida para gente. Então, se você tem um tamanho específico, quer uma cor específica, ele pinta. A gente tem quadros de fotos. A gente tem algumas fábricas muito famosas que fazem quadros para nós também. A gente tem quadros em Canva, que é uma tela, né? Uma impressão em tela. A gente tem quadros impressos em tecido, que são ótimos para tirar foto, porque não tem reflexo. A gente tem uma série de quadros, todos os estilos. Bacana, então, E a gente tem também vários artistas associados a nós, que a gente está sempre olhando esse acervo deles. Estão vinculados à loja Mobile, é isso? Não só a nós, mas que a gente tem acesso a eles. Então, o cliente vem, eu quero um quadro modernista, assim, assado. Eu procuro esse artista e vejo qual é o acervo dele. E aí a gente consegue fornecer para o cliente específico, entendeu? Legal, muito bom, muito bom. Vamos lá, a gente está partindo por tapetes, falamos de quadro. Eu ainda tenho lá a minha casa, quero deixá-la bem bonita, ou meu apartamento. Eu já quero ir na sua casa, Eduardo. Pô, você vai gostar muito, porque, gente, a loja Mobile vai deixar ela com... Porque a tela em branco, né? Não tem nada. Ele anda num carro maravilhoso, mas a casa dele tem uma almofada e um colchonete bem isso. Daquele azul, do barquinho, sabe? Eu aqueles amo meu colchonetes carro. azuis. Elas ficam brincando comigo porque eu amo meu carro. Eu tenho um caso de amor com o meu carro.